Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Para quem é novo no canal, chamo-me Daniel Samassumba. Sou programador e hoje em específico vim falar sobre um tema muito importante no mundo do desenvolvimento profissional, vamos assim dizer, que é relacionado à arquitetura, ou seja, um dos assuntos muito importantes para quem pretende ingressar ou para quem já atua, né, de forma profissional ou para alguma empresa em específico, que é mesmo um assunto muito indispensável. Estive a estudar sobre isso, sobre a questão da arquitetura da software. Porque, na verdade, por que razão a arquitetura de software são importantes? Porque, primeiro, a arquitetura de software são padrões de arquitetura criadas por desenvolvedores ou por programadores também, de modo a facilitar a organização de projetos e, e facilitar principalmente a questão da manutenção. Ou seja, por exemplo, hoje eu estou trabalhando num projeto hoje, mas daqui a 2 anos eu posso já não ter mais contato com a pessoa que eu estou a fazer o projeto para ele. Então, o que ele pode fazer? Procurar um outro programador, de modo a conseguir dar manutenção a qualquer erro ou bug que aparecer dentro do sistema. Mas se eu não tiver, ou seja, se eu não tiver usado uma arquitetura que é comum, como um hexagonal, que são conhecidos como ports e adapters, ou clean architecture, o indivíduo, ou MVC é uma outra, o indivíduo ou o programador terá uma certa dificuldade em dar manutenção o mais rápido possível, porque ele vai ter que primeiro que entender como é que o sistema foi construído, ou seja, qual é a base arquitetônica do sistema, para depois conseguir dar manutenção no local em específico que se encontra o bug. Tá a ver? Isso dificulta de certo ponto. E se nós, no caso das empresas, algumas vezes as empresas têm coisa, constroem softwares e esses softwares, muitas das vezes, os profissionais que tiveram na construção dos softwares já não fazem parte da equipe de desenvolvimento ou uma característica do gênero. E então, os novos profissionais, eles têm que saber por onde começar, que é para resolver algum problema ou escalar o projeto também. Então, as arquiteturas de softwares têm essa característica, permitir a escalabilidade do projeto e, principalmente, o indivíduo ou profissional que tiver a dar alguma manutenção, saber por onde começar. Por exemplo, eu estive a estudar hoje, estive a estudar durante essa semana, que é a questão do Clean Architecture, que é uma das arquiteturas que eu achei muito mais interessante, porque ela traz o conceito de desagrupar, ou seja, o nosso sistema não pode depender de nada externo, tá a ver? É uma arquitetura criada por um programador chamado Uncle Bob, o grande Uncle Bob, e foi muito interessante. Eu aprendi que a arquitetura Clean Architecture, ela é dividida em 4 camadas. Tem a domain, que é a parte lógica do sistema, é onde ficam nossas entidades, ou seja, tudo que não tem contato nenhum com nenhuma framework, só são bases da linguagem, ficam dentro da domain. E temos a parte da application, que fica a parte da regra de negócio, fica lá nossos use cases, ou no caso são as funcionalidades que o nosso sistema vai ter. E temos a parte da infraestrutura que tem, tem conexão direta, com o mundo externo, ou seja, com outra camada, que são os dispositivos que terão conexão direta com ou seja, que terão conexão com o nosso sistema, como as aplicações web, as aplicações mobiles e outras aplicações. E algo que eu achei muito interessante também é que por baixo dos panos, ou seja, por baixo dos panos, a arquitetura limpa, ela te obriga, ou seja, o conceito da arquitetura limpa, ela te obriga a aplicar alguns conceitos de Solid. Não todos, né, mas te obriga a aplicar alguns conceitos de Solid. Por exemplo, o List of Substitution Principle, que é o princípio da não dependência, ou seja, uma classe não pode depender diretamente da classe da implementação.
ela deve ter uma classe, ela deve ter uma classe intermediária, de modo que se a classe de implementação, de modo que a classe de implementação, se acontecer qualquer coisa com a classe de implementação, o sistema continua, ou seja, não dá problemas. E é algo que é muito comum nos princípios do Clean Architecture, que é a questão de isaclopar, que é a base de que o nosso sistema não pode depender de nada externo. E se depender, não pode depender de forma direta. Deve depender, mas sabendo que, ou seja, sendo fácil fazer a substituição por um outro. Por exemplo, para quem é do universo JavaScript, eles sabem que geralmente nós temos os clientes HTTPs, né? O mais comum, que acho que é o mais usado, muitos usam, é o Axios, que é para fazer requisições. Há quem usa o Fetch, né? Que é, que é o cliente HTTP nativo do JavaScript. Então, se o Clean Architecture ele tem essa visão, ou seja, ele traz essa abordagem de que nós não podemos, ou seja, nosso sistema não pode depender diretamente de uma lib de terceiros de forma direta. Ele tem que ser utilizado como, ou seja, tem que ter classes intermediárias, de modo que qualquer coisa que deve acontecer, primeiro, facilita a questão de mudança, né? Vamos assim dizer, facilita a questão de mudança, porque ah, isso é mais relacionado ao paradigma orientado a objeto. O Clean Architecture ele funciona muito melhor, vamos assim dizer, ela é melhor aplicada dentro do paradigma orientado a objeto, porque ah, no funcional fica um bocadinho complicado, né? Porque, ou seja, o, o funcional fica um bocadinho complicado, porque essa questão de partilha, de herança, de implementos ou classes abstratas, são conceitos muito aplicados dentro da arquitetura, dentro da arquitetura Clean Architecture. E indo um bocadinho também, falando um bocadinho sobre questão de escrita, né? Que é a organização de código. E tem algo muito importante também que eu tive a estudar, mas já tive a estudar há algumas semanas atrás, que é a questão do Solid. Solid é um padrão, ou seja, são regras de escrita e organização de código, vamos assim dizer. Que são regras que, eh, como eu disse no princípio, são regras que até certo ponto eles andam com Clean Architecture, por exemplo, por exemplo, a primeira regra do Solid, que é a primeira S, que é Single Responsibility. Ou seja, a primeira regra do Solid, ele diz que cada classe deve fazer apenas uma única, deve ter apenas uma única função. Ou seja, por exemplo, temos uma classe que é responsável. Então, geralmente o que acontece na arquitetura MVC, dentro de uma classe, nós, por exemplo, uma classe user, nós temos toda a responsabilidade que o user vai fazer. Por exemplo, ele vai criar conta, vai recuperar conta, vai conseguir, vamos por exemplo, verificar, vai poder recuperar conta, vai poder, por exemplo, criar alguma coisa dentro do nosso sistema. Todos ficam dentro dessa classe, a classe user. Mas, usando as regras do Solid, essa forma está errada. Por que está errada? Porque desse jeito não facilita muito a questão da manutenção. E também é muito mais fácil você ter um único arquivo, que você sabe que naquele arquivo só tem uma única função, ou seja, você só consegue, ou seja, quando você entra naquele arquivo, você encontra algo específico que você procura, que é a questão de, por exemplo, create user, tá a ver? Tipo um register user, tá a ver? Que é para registro de usuário. Então facilita muito a questão de conseguir dar manutenção ou saber exatamente onde é que você deve atuar em casos de bug. São princípios muito interessantes que eu tive a aprender e continuo aprendendo, né? Porque na verdade todos os dias há uma nova maneira
de interpretação, eu digo isso, né? Uma nova maneira de interpretação dos princípios, tanto quanto do Solid, tanto quanto do Clean Architecture, e sabendo também que em locais diferentes, ou em aplicações diferentes, ou em plataformas diferentes, vamos assim dizer, o Clean Architecture é aplicado de maneira diferente, vamos assim dizer. Porque da maneira, por exemplo, eu apliquei o Clean Architecture em um projeto Node.js. Não é a mesma maneira que eu vou aplicar, por exemplo, num projeto Java, tá a ver? Não é a mesma maneira. Não para coisa, para desktop, não para o servidor ou para o back-end usando Spring Boot e outras frameworks. Para desktop não é a mesma maneira, então, ou seja, são coisas que continuamos indo aprendendo, como é dito. Esse foi o vídeo no canal. Para dar um spoiler sobre o próximo vídeo do canal, vou falar sobre a minha experiência de como é que está a se aprender uma nova linguagem fora da arquitetura JavaScript, porque ou seja, para quem é antigo no canal, eu sempre disse que, ou seja, para quem já viu outros vídeos do canal, sempre disse que sou programador voltado a JavaScript e agora fui para uma outra linguagem que é totalmente orientada a objeto, que é o Dart, que usa usando a framework propriamente o Flutter. Então vou falar um bocadinho sobre a minha experiência, como é que está a ser aprender o Flutter, sabendo que eu sou do universo JavaScript, quais são as dificuldades, quais são as características. Para quem não sabe, o Flutter é uma framework da linguagem Dart utilizada para criação de aplicações cross-platform, ou seja, o único código é possível rodar em várias plataformas, como por exemplo iOS, desktop para Windows, desktop para iOS, desktop para Linux. Na verdade, o Flutter é um monstro, vamos assim dizer. Yeah. Então, vou falar sobre isso no próximo vídeo. E para quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Ajuda o canal a crescer. Nesse canal eu trago o dia a dia, eu trago as minhas experiências com programação e de modo a partilhar com outras pessoas que pretendem ingressar para o mundo da programação, o que é que eles devem encontrar, como é que eles vão encontrar, principalmente em Angola, porque ou seja, eu sou angolano, para quem me vê a parte do Brasil ou Moçambique ou uma outra parte da lusofonia. E esse canal tem esse objetivo, mostrar como é que é a realidade, ou seja, o que é necessário, né? Ou quais são as, quais são quais são as bases importantes que todo programador deve ter para conseguir ter uma carreira profissional, vamos assim dizer, profissional. Por isso é que todas as coisas que eu tiver a estudar, tudo que eu precisar estudar, tudo que eu precisar pesquisar e achar interessante, eu vou partilhar com vocês aqui. E muito obrigado.